Então, nessa noite, temos um culto mais focado em curas e milagres e libertação. Então, abra bem o seu coração, que eu creio que com certeza Deus vai continuar falando com você. Amém? Título da mensagem: Amor e doença não caminham juntas. Diga assim comigo: amor e doença não caminham juntos. No Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 26, o Senhor Jesus diz assim: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Vou repetir: e eu lhes fiz conhecer. Quem fez conhecer? O próprio Jesus. Jesus está falando aqui com o Pai. E antes da partida, a oração no João 17, é uma das últimas orações que Jesus ele faz antes dele ser levado então para ser crucificado. E ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste, veja, o amor que o Pai amou Jesus, esteja neles e eu neles esteja. Então, através desse texto eu quero trabalhar essa mensagem nessa noite. E a palavra de Deus ela é muito clara que Deus ele nos ama. Jesus diz: o amor com que me amaste. Meus irmãos, se a gente só ficar nessa parte aqui, a gente vence muitas áreas na nossa vida. Muita coisa muda na nossa vida. Porque eu sempre falo assim, para a gente aprender sobre graça, eu preciso aprender sobre amor. Se eu não entendo o amor, eu não entendo graça. Posso fazer qualquer curso, qualquer seminário, posso ouvir mensagens e mais mensagens sobre graça, mas se eu não compreender o amor de Deus, eu não compreendo a graça de Deus. E Jesus ele está falando aqui, o amor que o Senhor me amou, eu quero que esse amor esteja na vida desse. Qual na vida de quem? Da vida daqueles que viessem a crer em Jesus, na vida daqueles que viessem a ter um encontro com Jesus. Então é isso que ele está falando aqui, o mesmo amor que estava em Jesus Cristo, que se manifestou através de Jesus Cristo, é o mesmo amor que está na minha vida e está na sua vida. É o mesmo amor, não é outro amor. Às vezes as pessoas elas acham que Deus tinha um amor para o Filho e tem um outro amor para nós. Não, o mesmo amor que Deus tinha para com Jesus é o mesmo amor que foi derramado no nosso espírito. É o mesmo. Então esse amor, se esse amor é o mesmo, então eu não posso entender e nem receber no meu espírito que mediante esse amor a minha vida ela não seja completa. Se é o mesmo amor que o Pai amou Jesus Cristo, Jesus diz, eu quero que esse amor esteja na vida daqueles que viessem a crer, então se eu entendo sobre esse amor, eu não tenho dificuldade em saber que a minha vida ela é completa em Jesus. Então não é possível que uma pessoa que compreenda que Deus ele é amor, que Deus a ama, essa pessoa possa aceitar de uma forma pacífica que, por exemplo, a doença faça parte da vida dela. Se a pessoa ela entende que o mesmo amor que Deus amou o Filho, esse amor está em nós, então essa pessoa ela não pode aceitar de uma forma pacífica, quer dizer o quê? Se conformar com o quê? Com uma doença, ou com uma enfermidade, com um tormento, enfim, se a gente vai conversando. Ah, pastor, mas é que isso aqui é hereditário. Ok, pode ter sido hereditário até você ter confessado a Cristo. A partir de você ter confessado a Cristo, aquela hereditariedade cessou ali. Por quê? Porque eu sou uma nova criação, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então aquele mal cessou ali a partir do momento que eu nasci de novo. Então é muito importante, amor e doença não caminham juntos, não caminham. É a mesma coisa que trevas e luz. Trevas e luz não podem ter comunhão. Trevas e luz não têm comunhão. Então, amor e doença não caminham junto, não tem como se fundir, ou seja, porque uma é trevas e outra é vida. Então não se funde. Então, compreendendo um pouco sobre a ascensão, a gente tem falado esse ano, como a comunidade Resgate também tem trabalhado esse tema, eu penso que tem conversado bastante sobre o ano da ascensão. Então, quando eu compreendo um pouco sobre a ascensão, eu vou descobrindo mais o quê? Sobre o amor que me curou.
Ascensão é um posicionamento, ascensão é um levantar-se, ascensão é uma mudança de mente. Então, quanto mais eu compreendo a ascensão, mais eu vou compreendendo sobre o amor que me curou. Não um amor que vai me curar, é um amor que já me curou. As pessoas sempre estão correndo atrás de uma cura, só que a nossa cura, ela já aconteceu há 2025 anos atrás. As pessoas correm atrás de cura como se fosse algo novo, mas cura, quando se fala de cura, de milagre, é algo que nós trabalhamos com aquilo que aconteceu há 2025 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Lá Jesus já nos curou, lá Jesus já nos libertou, lá Ele já deu o aval para que a gente possa viver uma vida abundante, uma vida plena. Amém? Então, estamos aqui para entendermos um pouco que Deus nos ama e que o seu amor Ele nos deixa completos. Então, no nosso espírito, onde o amor de Deus foi derramado, ele não tem compatibilidade, ou seja, com a doença. Ele não aceita, ele não entende isso. Ou seja, eu recebi o amor do Pai e agora eu vou carregar no meu corpo uma doença. Então, por isso, eu creio e declaro que Deus quer que a gente desfrute de saúde agora. Amém? Deus quer que a gente desfrute de saúde agora. E para a gente entender que nós temos o amor de Jesus Cristo, Então, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz o texto: Jesus dá testemunho dele. João dá testemunho dele. De quem? De Jesus. Então ele diz assim, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Amém? A Bíblia está dizendo, todos recebemos. Por que todos? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então Ele está dizendo aqui, todos recebemos da sua plenitude. Plenitude é pleno, não é uma parte, não é um terço, não é um quarto, não é um quinto, mas pleno, ou seja, tudo que estava em Jesus, se você crê em Jesus, se você recebeu Ele como Senhor e Salvador, tudo que estava em Jesus está na minha vida, amém? Então ele deixa muito claro isso aqui, a gente precisa compreender isso aqui um pouco. Então todos nós recebemos, todos quem, pastor? Todos que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, todos recebemos, diga, eu recebi. Com mais convicção, eu recebi. É sim, é isso aqui que a Bíblia está dizendo. Então todos recebemos o que, pastor? De uma obra completa. Eu não recebi de uma obra que está por se completar ainda. Eu não recebi de algo que se iniciou e ficou inacabado. Eu recebi de uma obra perfeita, de uma obra acabada. E é muito importante a gente entender isso, que todos receberam. Recebemos o que, pastor? Recebemos doenças, recebemos enfermidades, recebemos a maldição, recebemos deficiência, recebemos misérias, recebemos medos, fobias, doenças mentais ou algum tipo de esterilidade? Não. A Bíblia está dizendo, todos receberam do que Jesus é, do que Jesus faz. É isso que ele está falando aqui, muito claro. Então, todos receberam daquilo que Jesus é, graça sobre graça. Graça se refere a Jesus, graça se refere a favor imerecido. Graça não é uma doutrina nova, graça é uma pessoa. Graça é provisão da parte de Deus. Então, Jesus foi a provisão da parte do próprio Deus, que para quem estava destinado à morte eterna. Cada vez que eu tenho oportunidade de pregar, e dependendo da mensagem, eu sempre tenho falado, todos nós, às vezes as pessoas elas não entendem, todos nós somos destinados ao inferno. Todos nós íamos passar a eternidade no lago de fogo que não se apaga, do enxofre que não cessa, ou seja, todos nós sem Jesus Cristo. Então Deus, não querendo isso para o ser humano, Ele providencia o melhor que Ele tinha, chamado Jesus, unigênito dEle, o único Filho dEle, como uma provisão para o ser humano. Então, quando você ouve aqui assim, provisão, Jesus foi a provisão da parte de Deus para quem estava destinado à morte eterna. Então, nunca foi da vontade de Deus, como o pastor Ney falou, nunca foi da vontade de Deus que o homem vivesse se escondendo de Deus. Mas pelo contrário,
Para que o homem não se esconda, porque Deus criou o homem para um relacionamento de intimidade, um relacionamento próximo. Então Deus providencia o que Ele tinha de melhor para livrar o homem da morte eterna, para salvar essa vida. Então, graça é a provisão de Deus para aqueles que viviam sem esperança. E que vivem ainda sem esperança, que viviam sem alegria, que viviam sem paz. Então, graça é a provisão de Deus para quem vivia sem expectativa de dias melhores. Pastor, o senhor tem uma expectativa de dias melhores? Cada manhã é uma expectativa nova. Porque a minha expectativa não está no mundo, a minha expectativa não está no governo, a minha expectativa não está no partido A, no partido B, mas a minha expectativa tem nome, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, essa é a minha expectativa que me faz levantar todo dia de manhã, quando Deus me permite, levantar com uma expectativa do quê? Que esse é um dia melhor do que foi ontem. Pastor, mas ontem foi poderoso, mas hoje vai ser mais. Por quê? Porque Deus é sempre Deus de coisas novas. Deus não é coisa de Deus de coisas velhas. O ontem já passou, ontem é passado. Mas hoje é o dia que o Senhor fez. É nesse dia que o Senhor fez que nós devemos nos alegrar. Ah, pastor, amanhã. Mas amanhã não pertence a gente. E o ontem também não pertence, já passou. Mas hoje sim. Hoje eu posso me alegrar. Hoje eu posso exaltar. Hoje eu posso glorificar. Amém? Então, graça sobre graça, eu posso dizer que é provisão sobre provisão. Provisão sobre provisão. É isso, quando eu estava meditando nesse texto, Deus deixou bem claro: graça sobre graça, provisão sobre provisão, vida sobre vida, paz sobre paz, alegria sobre alegria, saúde sobre saúde, prosperidade sobre prosperidade, esperança sobre esperança. Amém? Então, aquele que é a plenitude de Deus, ele veio para oferecer o quê? Da sua plenitude. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, em Jesus Cristo, nós não temos apenas graça, mas nós temos graça sobre graça. Graça sobre graça. E a graça, ela está encarnada em Jesus Cristo. E quem tem Jesus, tem graça abundante. Então, não tem limites, não há limites no suprimento da graça que está à disposição daqueles que querem. Daqueles que querem possam desfrutar. Então Deus, meus irmãos, Ele não é um Deus mesquinha. Você já ouviu muitas vezes isso, com certeza. Deus, Ele não é mesquinha. A própria palavra diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, extraordinariamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, conforme o que? O poder dele que opera em nós, o poder que opera na nossa vida. Você não consegue ver Deus fazendo um milagre, mas tipo assim, olha, é só isso aqui para vocês. Não, Deus, Ele é abundante. Você vê na multiplicação dos pães e dos peixes, sobraram muito pães sobraram, muitos peixes sobraram. Por quê? Porque Deus, Ele sempre faz além do que a gente pensa ou imagina. Então Deus, Ele não é mesquinho, né? Então João 1,17 diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus é o fim da lei, né? Então nele encontramos graça e verdade, nele nós temos uma copiosa redenção. Então Jesus cumpriu todos os requisitos da lei, né? E agora Deus, Ele pode compartilhar o quê? Da plenitude da graça dele para com as nossas vidas, porque Jesus cumpriu, né? Então a graça sem a verdade, ela seria o quê? Algo enganoso. Graça sem verdade se tornaria algo enganoso, e a verdade sem a graça seria condenatória. Seria condenação. Então, glória a Deus por Jesus Cristo que nos foi dado, amém? Então, um exemplo, pastor, de graça sobre graça, do favor sobre favor, do Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 17 em diante, diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, e estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava alguns, curava todos. Amém?
Então, algo muito importante aqui, primeiramente, a gente possa entender que pode influenciar muito a nossa vida, a nossa caminhada diária. Se a gente ler esse texto, lógico, a gente vai focar ali, e Jesus curou a todos. Glória a Deus. Cada um que esteve ali, a Bíblia não relata, mas diz que tinha uma multidão. Para ter uma multidão, talvez tinham lá milhares de pessoas, a gente não sabe, mas era uma multidão. Meia dúzia para mim não é multidão, nem 50 ou 100, né? Mas uma multidão deve ser acima de 1000 aí, assim. Mas a Bíblia está dizendo que essa multidão, ela foi curada. A Bíblia não diz se tinha paralíticos, se tinha cegos, se tinha surdos, se tinha mudos, se tinha coxos, se tinha idéticos, se tinha canceroso. A Bíblia diz que todos que estavam doentes foram curados. E não só os que estavam doentes, preste atenção, porque tinha aqueles que estavam atormentados. Então existe uma diferença de doença para enfermidade. Às vezes as pessoas dizem, pastor, é a mesma coisa. Não, mesma coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu ia falar, mas pula. Então, ou seja, doença, doença, enfermidade, enfermidade. Pastor, mas não é tudo do mal? É tudo do mal. Mas uma coisa é física, outra coisa é espiritual. Então, aqui é muito importante a gente entender isso na nossa caminhada diária, que vai fazer toda a diferença. Então, o que Jesus ele fazia quando ele chegava em determinado lugar? Se ele chegasse aqui em Blumenau, chegasse aqui para o bairro da Fortaleza, que é o Douro, Fortaleza, né? Então, Fortaleza Alta, né? Se ele chegasse aqui, uma multidão ia se reunir. Vamos esperar o gaiteiro chegar, o violonista, o violão... Não. A multidão chegava para... Primeira coisa que Jesus fazia quando ele chegava, ele começava a ensinar. Qualquer lugar que você vai ver na Bíblia onde Jesus chegava, se ele chegasse numa aldeia nova, se ele chegasse numa cidade nova, se ele chegasse em qualquer outro lugar, o que ele fazia de primeiramente era ensinar. Ensinar a palavra. Ensinar a mensagem, é o que o texto deixa bem claro. Então ele ensinava, ele ministrava a palavra de Deus. Meu amado, minha amada, ouça, não decida viver a sua vida espiritual sem ensino. Eu sei que vocês são bem supridos aqui sobre o ensino da palavra. Não abra mão do ensino da palavra. Não abra mão de se expor ao ensinamento da palavra. Então, sem ensino, ou seja, a pessoa deixa de desfrutar da sua herança. Sem ela ter conhecimento daquilo que lhe pertence, ela não desfruta daquilo que é dela. Então jamais abra mão do ensino. Então Jesus chegava nas aldeias, ele começava, as pessoas eram atraídas, ele em outras palavras dizia, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou a esse lugar. E nós sabemos que quando o reino de Deus chegou, a Bíblia diz que chegou justiça, chegou paz, chegou alegria do Espírito Santo, chegou cura, chegou milagre, chegou libertação, chegou prosperidade, chegou mudança de vida. Quando você ouve, o reino de Deus chegou no bairro da Fortaleza, chegou o quê? Uma nova igreja, uma nova religião? Não. Chegou salvação, chegou cura, chegou libertação, chegou transformação, chegou mudança nas famílias, chegou mudança nos casais. O reino de Deus chegou. É isso que Jesus ele ensinava dessa forma, o reino de Deus chegou, é uma realidade, ele ensinava, ele pregava e depois curava. Por quê? Porque se a pessoa ela não recebe o ensino de Jesus, ela também dificilmente vai receber o milagre de Jesus. Pastor, mas eu conheço o camarada que rejeitou, mas ele recebeu. Ok, existem algumas exceções? Existe, porque ele teve fé que Jesus pudesse curar. Então, a cura era consequência da palavra de Deus ministrada. Ela não volta vazia. Outro dia nós tivemos um culto lá na comunidade. Uma irmã sofria de uma síndrome. Ela tem um nome bem esquisito, porque tem tanta síndrome nova que, meu Deus do céu, para gravar e falar aquele nome. Mas era uma síndrome no ouvido que não tinha cura, no caso. E ela veio para ouvir a palavra, um ouvido, o outro estava bom. Mas o médico, segundo a medicina, não tinha o que fazer. Ou seja, era uma síndrome rara, tinha que ser tratada, enfim, não sabia se tinha cura. Mas, de repente, ela vem e se expõe o quê? A palavra. Ela se expôs não ao pastor que estava pregando, mas à palavra que estava sendo ministrada. E depois ela manda um ato dizendo, pastor, eu posso testemunhar? Porque quando eu voltei para o médico olhou os exames, já tinha todo um diagnóstico. E ele diz, pois é, esse diagnóstico não sei o que aconteceu, mas o que eu posso te dizer é que você não tem mais nada.
Estão comprovados, ou seja, para que a gente fala isso? Porque é para a glória de Deus, é o mesmo Jesus Cristo. Outro dia me chamaram lá para orar para um jovem que tinha se acidentado, estava lá no Hospital Santa Isabel, lá em coma, né, todo quebrado, ali assim, né, buraco aqui e tudo, e a mãe lá chorando, enfim, e fui lá orar pelo menino, e a mãe ali, eu disse, olha, né, mas pastor, não sei o quê, disse, olha, eu não saio de casa, né, para dar extrema unção em ninguém. Se eu sair de casa, pastor, vem orar para dar extrema unção, pode convidar outro, porque eu não vou. Não, pastor, o senhor está rejeitando, eu rejeito mesmo. Eu não saio de casa para declarar morte, eu saio de casa para declarar vida. É sobre vida, vida. E um acidente muito grave. Fui lá, orei pelo menino, ele em coma, mas eu liberei o que? A palavra de Deus. Aí passam os dias, ou passam os meses, não me lembro direitinho, estava lá na chácara, estávamos procurando um chacreiro novo lá, e me tinha me apresentado uma família. De repente veio um rapaz correndo em minha direção. O senhor lembra de mim? Eu fiquei parado um tempo, não lembro não. Pois é, eu sou aquele rapaz que o senhor orou lá naquele dia lá, que está de coma, agora ele já está caminhando, ele está correndo. Por quê? Porque ele era um neto de um casal que queria assumir a chácara lá, só que a avó dele, eu não falo o nome, né, mas a avó dele, ela era uma pessoa que não tinha problema físico, mas problema de tormento. Você pensa numa pessoa que ela não podia caminhar em qualquer lugar se tivesse uma formiga. Ah, pastor, isso é palhaçada. Pode ser mesmo, mas na mente dela, uma formiga, ou seja, um inseto, qualquer coisa, não precisava ser uma cobra, não precisava ser um escorpião, qualquer coisa, ela vivia trancada dentro da sua casa, com as janelas dia e noite fechadas para não entrar um mosquito, porque ela tinha medo de tudo aquilo lá. Tanto é que perdemos o chacreiro, mas lógico, não ia se criar ali na chácara, né? Mas enfim, depois ela vem pedir oração e a gente ora por ela, declara sobre a vida dela, e hoje, depois, quando contratamos outro chacreira, o pastor ainda tem vaga lá? Não, a minha mulher foi curada, ou seja, totalmente liberta, totalmente curada. Por quê? Porque ela se expôs o quê? A palavra. Não é, pastor, ora por mim que o senhor tem... Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não sou Jesus. Eu só ministro a palavra de Jesus. Mas, pastor, quem pode receber? Quem recebe a palavra. Quem recebe a palavra, recebe Jesus. Quem recebe a palavra, recebe o poder. Quem recebe a palavra, recebe o milagre. Não é quem recebe a pessoa. É quem recebe Jesus, quem recebe a palavra. Então é muito claro, ou seja, né? Então como Jesus é bom, porque Isaías 55, versículo 10 e 11, deixa muito claro, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. É assim que a Bíblia deixa bem claro, Deus deixa bem claro, a palavra que sai da minha boca, ela não retorna para mim vazia. Deus não fica jogando palavras ao léu. Deus, hoje não tem nada que falar, vou falar um monte de besteira. Não, a palavra que sai da boca de Deus, ele diz, ela não volta para mim vazia. Por quê? Porque ela sai com propósito. Ela sai com propósito, ou seja, definido. Então ele deixa bem claro, como a neve, como a chuva desce e para regar a terra, ela não retorna. Você não consegue ver a chuva descendo, chegando um metro da terra e dando meia volta e subindo. Eu pelo menos nunca vi. Não, pastor, mas hoje na inteligência eles fazem, lá eles podem fazer o que eles quiserem. Mas o Deus que eu conheço, a chuva ela está descendo e ela vai cumprir um propósito. Qual? Atingir o propósito, a terra, a semente, fazer ela produzir, e aí ela retorna, ou seja, retorna depois do propósito concluídos. Então assim ele deixa bem claro, a palavra que sai da minha boca não volta vazia, não volta. Então não é a palavra que sai da boca de um especialista, não é a palavra que sai da boca de um doutor, não é a palavra, enfim, que sai, pastor, mas essa pessoa conhece de tudo. Ela pode conhecer tudo e um pouquinho mais, mas não é a palavra de Deus. Não é Deus. Então, infelizmente, tem muitos irmãos que dão muito mais crédito para a palavra que vem de um especialista, de um profissional de saúde, que são pessoas importantes, sim, do que a palavra que é liberada do próprio Deus. Pastor, mas o fulano falou sim, ele pode ter falado, mas Deus está acima. Mas essa minha síndrome é raríssima, pastor. Pode ser, mas Deus está acima.
Ah, pastor, mas esse câncer é violento. Pode ser, mas Deus está acima. Ah, pastor, mas essa esclerose é poderosa. Mas Deus é mais poderoso. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Sempre Ele é mais. Ele nunca fica, ai, agora, diante dessa leucemia, o que nós vamos fazer, Jesus? Ele não faz assim, Ele não se encolhe diante da doença. Ele não se encolhe diante do problema. Ele é acima. Ele sempre está acima de tudo e de todos. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. A palavra de Deus que sai da boca dele tem um propósito. E o propósito deles, o primeiro é gerar vida e não gerar morte. Gerar saúde e não doença. Gerar prosperidade e não escassez. Gerar abundância e não limitações. A palavra é liberada com o propósito de salvar, de transformar. Essa é a palavra de Deus que sai da boca dele. Então ela não volta para Deus sem antes cumprir. E a consequência da palavra de Deus, inevitavelmente, é fazer o quê? Algo bom na vida das pessoas. Deus não libera a palavra para causar um dano na vida das pessoas, mas causar algo poderoso na vida delas. Amém? Então as pessoas doentes, elas eram curadas. E diz o texto que os atormentados, eles também eram curados. Pastor, quem são esses atormentados? Os atormentados são pessoas confusas. Eu estava pesquisando um pouquinho. Você sabe que hoje existe mais de 300 transtornos. 300 mentais. Então, quando Jesus diz aqui que os doentes eram curados e os atormentados. Então quer dizer o quê? Tinham muitas pessoas emocionalmente, elas eram pessoas atormentadas. Existem mais de 300, aqui eu não vou abrir porque a gente ia precisar de algum tempo para pregar no caso. São mais de 300, muito falado no meio da psiquiatria, da psicologia, que é um transtorno obsessivo, compulsivo, transtornos de comportamento. Então esses transtornos, na realidade, a Bíblia fala do que? De tormentos. Aquele testemunho que eu falei dessa mulher, era um tormento que ela vivia. Um tormento, não alguns que ela vivia, para não deixar ela sair de dentro de casa, ela vivia preso ali, ela vivia preso dessa forma. Então, eu tinha outro dia, fui chamado um sobrinho, o filho de um sobrinho da minha esposa ali de Indaial, ele do nada, meus amigos, às vezes as pessoas têm dificuldade e acham que o mundo espiritual não é realidade. Ele é realidade, crendo você ou não, é real. Céu, inferno, Deus, o diabo, é real. Então essa criança, e pensa numa criança dócil, pensa numa criança assim que, meu Deus do céu, muito, muito dócil, muito bem educada, mas do nada, assim, do nada, ela começa a chorar. Ela começa a chorar. Ah, pastor, mas um chorozinho, uma palmada, uma varada já tirava? Não. Era um choro que começava de manhã, era de tarde, era de noite, era durante a madrugada, era no colégio, não estava indo querendo mais ir lá, ou seja, nada, de repente estava lá deitado na cama, pai, mãe, tudo ali consolando, ajudando, e não para o choro. Mas a criança não tinha nada fisicamente saudável, nenhuma doença, nenhuma dor, não tem nada, mas só vinha uma voz, ou seja, de perder pai, de morrer, disso e daquilo, e de repente aquela criança só naquele estado. Aí mandaram, fui lá, orei com ele uma vez, orei 2 vezes, se eu não me engano umas 3 vezes, orei. Hoje essa criança ela está liberta, ou seja, e as pessoas levaram para psicólogo, levaram para psiquiatra, levaram, enfim, é depressão e não sei mais o que, faz parte desses 300 transtornos. Só que do nada, pastor, não, é do nada. Por quê? Porque o reino espiritual ele é real. Então essa criança, às vezes as pessoas pensam uma pessoa adulta, não, crianças. Você sabe que em Blumenau teve criança que foi tirada ali, ela foi com a corda para a escola para se enforcar, suicidar no colégio aqui na cidade, que são crianças tirando a vida aqui em Blumenau. Crianças, não só Blumenau, mas eu falo daqui, ou seja, de vários suicídios que acontecem ali. Criança, pastor, mas como uma criança vai tirar a sua vida? Porque ela é uma pessoa atormentada. Ela precisa ser liberta. E quem liberta é Jesus que liberta. Através de quem? Da minha vida e da sua vida. 8 anos. 8 anos. Com a corda. Pronta já para tirar vidas. E outros que eu faço, eu não vou contar quantos velórios eu fiz esse ano aqui assim, mas de suicídio e mais suicídio. Quanto, pastor? De 15 anos, de 16 anos, 17 anos. Crianças.
Por quê? Porque são pessoas pastor, uma coisa nova. Não, lá quando a multidão se reunia com Jesus, tinha uma multidão de atormentados. Tinha uma multidão que vivia com transtorno, pessoas confusas, né? Pessoas perturbadas, pessoas muitas vezes com medo, com fobias, muitas vezes inexplicável, a pessoa sente medo, síndrome do pânico, e a gente sabe que a medicação, ela muitas vezes não vai adiantar, porque a medicação ela só vai atingir o corpo, não atinge o problema que é da alma. A alma não é transformada com medicamento, ou seja, o corpo que ele recebe um relaxante, mas a alma continua a mesma. Visitei uma moça lá na Santa Catarina, lá na ala psiquiátrica, tentou suicídio, e o médico no final pergunta: pastor, eu quero ter uma conversa com o senhor, eu quero saber uma explicação desses casos aqui dentro. O senhor quer uma explicação mesmo? Eu disse: quero. A primeira pergunta que eu falei para ele: vocês curam alguma pessoa dessa? Ele disse: não curamos ninguém. Por que vocês não curam ninguém? Porque a injeção que a gente dá é o amansa-cavalo, como diz na linguagem humana, e assim, né? Por quê? Porque a injeção, ela atinge o corpo, mas o problema está na alma. A alma não se cura com medicamento, a alma não se cura com injeção, a alma se cura com Jesus. Jesus liberta, Jesus ele transforma. Eu usei até aquele exemplo da minha época, né? Os fantasminha, né? O pastor ali também viu bastante, né? Fantasminha, né? Então, e às vezes a gente viu o fantasminha lá, e eles davam uma injeção no fantasminha e caía tudo no outro lado. Sim, por quê? Porque é uma alma, é um espírito. O espírito não tem carne. Esses problemas de medo, fobia são da alma. A alma não recebe o físico aqui. A alma não tem contato com o físico. A alma só tem contato com aquilo que é espiritual. Tem que entrar o espiritual, tem que entrar a palavra. Entrou a palavra, aquela pessoa ela liberta. Pastor, mas eu vou me tratar com esse medicamento. Pode se tratar, você é livre, mas vai ser curado? Não, mas eu já estou 30 anos, estou um pouco melhor. Só com 30 está um pouquinho melhor, não sei qual a idade que você tem, mas se esperar mais 30, eu acho que daí vai descer e não vai experimentar verdadeiramente a saúde plena. Então, eu preciso, né, medicação, né, ou seja, né, olhando para esse lado, tem coisas que são inexplicáveis. Pode trazer um certo alívio, mas infelizmente. Então, existem várias situações de pessoas perturbadas, né? Hoje ela ama a Deus, amanhã ela odeia a Deus. Isso é uma pessoa perturbada. Hoje ela ama essa igreja, amanhã, eu não vou declarar, mas de repente ela está, onde é que está? Achou outro lugar. Hoje ele abraça, ama aquela pessoa, outro dia ela não quer nem ouvir falar dela. E são pessoas transtornadas, são pessoas atormentadas. Hoje ela ama o marido, amanhã ela quer chutar o traseiro do camarada, amanhã ela não quer ver os filhos por perto, hoje ela tem. Então uma pessoa atormentada, são vários tormentos, são várias situações que elas estão aqui. Então hoje ela está no céu, amanhã ela está no inferno, hoje ela ama a Deus, amanhã odeia a Deus, despreza a Deus, hoje ama os irmãos, amanhã odeia eles, ou seja, são perturbações que estão aí, meus irmãos. São várias delas, são muitas. Mas a palavra que eu quero dizer, não quero ficar falando delas, eu quero falar de Jesus, desse amor que foi derramado no nosso espírito. O mesmo amor do Pai, o mesmo amor. E esse amor, ele está nas nossas vidas para que essas situações, a gente não está isento disso. A gente pode, né, ter momentos de uma perda, às vezes um ente querido, pode ter passado um momento difícil, ter esses sintomas virem sobre nós, eles vêm. Mas o que nós temos que fazer é entender quem nós somos em Cristo Jesus e declarar: esse sintoma não faz parte da minha vida. Pastor, eu sou diagnosticado, eu tenho uma doença. Ok, você pode ter um diagnóstico, você tem um sintoma no seu corpo, mas no teu espírito, esse sintoma, ele não está ligado lá, porque no teu espírito diz: Jesus já venceu. Ele já venceu. Então o que eu preciso fazer? Me posicionar e dizer: isto não faz parte da minha vida. Esse pensamento de morte não faz parte da minha vida. Essa depressão, ela não vai me matar. Essa depressão é algo que já foi vencido na cruz do Calvário. Esse medo, essa fobia: pastor, mas eu tenho medo de elevador, eu tenho medo não sei do que. Meu irmão, minha irmã, né, isso não vem da parte.
Ah, pastor, mas se o senhor sobe lá um prédio de 50 andares, fica lá na pontinha. Não, também não sou, também não quero arriscar minha vida também lá em cima, ou seja, né? Mas, enfim, são outras situações que querem te impedir de ser alegre, ser uma pessoa feliz, de desfrutar do seu casamento, de desfrutar da sua família, de desfrutar dessa obra linda que Jesus já fez na sua vida. Essas coisas, o diabo, ele não pode mudar quem você é. O diabo não tem como tirar esse amor que você recebeu no seu espírito, ele não pode. Ele não pode apagar o teu nome do livro da vida, ele não pode mudar a sua filiação, ele não pode roubar a sua herança, mas ele pode impedir de você desfrutar da sua herança. Aí ele vem com medo, ele vem com a dúvida, ele vem com os questionamentos sempre, mas por quê, por quê, por quê? E Jesus não trabalha com porquê, ele trabalha com a palavra dele. Amém? Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir a Deus, por gentileza.